a verdade mais sublime, mais gloriosa que o homem jamais pôde ouvir. Eu quero conversar com você sobre a essência do Evangelho. E vamos abordar este importante tema à luz de 1 Coríntios 15, 3 e 4. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A verdade essencial do Evangelho é a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. Este é o núcleo de toda a Escritura. Esta é a essência da mensagem evangélica, da mensagem cristã. Como é que o homem pode ser salvo? Como o homem pode ser reconciliado com Deus? Como o homem pode ter um encontro real, pessoal com Deus e ser recebido por Ele e ter vida eterna? Será que o homem pode ser aceito por Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pelos seus sacrifícios, pelas suas boas obras? A Bíblia nos mostra que há muitas religiões, há muitos deuses, há muitos caminhos, mas só existe uma verdade absoluta, um caminho certo, uma porta segura de acesso a Deus. E esta porta, e este caminho, e esta verdade é Jesus Cristo. A primeira verdade do cristianismo que é preciso enfatizar, que é a essência do Evangelho, é que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso não foi um acidente de percurso. Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus. Os patriarcas falaram de Jesus. Os profetas apontaram para Jesus. O tabernáculo, o templo, os sacrifícios, as festas, os rituais, tudo isso apontava para Jesus. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei, nasceu de mulher e entrou na história. Deus se fez homem, o Verbo eterno se fez carne. E ele entrou no mundo de maneira tão humilde, nascendo numa estrebaria, crescendo numa carpintaria, para morrer numa cruz. É a morte de Cristo que é a maneira profunda, clara e eloquente de Deus nos salvar. Nós não somos salvos pelos ensinos de Cristo, nem mesmo pelos milagres de Cristo. Nós somos salvos pela morte de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu, ele não morreu como um mártir. Ele não morreu porque foi vencido pelas forças de coalizão que conspiraram contra ele. Ele morreu deliberadamente pelos nossos pecados. Deus o entregou por nós. Deus não o poupou, mas por nós todos o entregou. E Jesus, então, carrega sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. A sua morte nos traz vida. Pela sua morte, nós temos um novo e vivo caminho aberto para o céu. Pela sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. Mas Paulo diz que ele foi sepultado, e quando diz que ele foi sepultado, é para mostrar, evidentemente, que a sua morte não foi um embuste. Ele não sofreu um desmaio apenas. Ele morreu verdadeiramente, e a prova da sua morte é que ele foi sepultado. Mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde vencê-lo. Ele quebrou a espinha da morte. Ele matou a morte. Ele venceu a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte, ressuscitando ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Isso significa que a morte de Cristo não foi um acidente e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Assim como a sua morte tinha sido profetizada milênios antes de Jesus nascer em Belém da Judéia, a sua ressurreição também tinha sido profetizada, de tal maneira que a vitória de Cristo sobre a morte estava rigorosamente prometida, planejada e profetizada pela palavra de Deus. O que significa isso? Significa que a sua salvação, a minha salvação, não foi um plano B, porque o plano A fracassou. Não. A sua e a minha salvação foi planejada no céu, na eternidade, pelo próprio Deus. E na história, esse drama se desenrola, o drama da redenção. E Jesus Cristo veio ao mundo com esta missão específica, morrer pelos seus pecados, segundo a Escritura, e ressuscitar ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ao ressuscitar, ele está mostrando que a sua morte teve o seu propósito claramente vitorioso. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Se você crer em Jesus, você é salvo. Se você pôr sua confiança nele, você recebe a vida eterna. E isso é a essência do Evangelho. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Onde você está, ore comigo. Deus querido, eu quero rogar a Ti a Tua bênção sobre as pessoas que nos assistem, dando a elas o entendimento da Tua palavra e aplicando-lhes ao coração a mensagem do Evangelho. Em nome de Cristo. Amém. Deus da restauração. E eu quero trazer à sua memória esclarecida a rica história do patriarca Jó. E Jó, embora tenha vivido há tantos milênios atrás de nós, recebeu de Deus 2 elogios extraordinários que o distinguiu dentre as pessoas da sua geração. Primeiro, Deus disse que ele era o homem mais piedoso da sua geração. Não havia ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Em segundo lugar, Jó era o homem mais rico do Oriente, talvez o maior empresário da sua época, o Bill Gates da sua geração. Este homem era um homem que andava com Deus, um homem que tinha uma família bonita, que andava com Deus, e um dia Satanás insinuou que Jó não era íntegro, que Jó só servia a Deus por interesse, que a religião de Jó não passava de um negócio, de uma barganha, e que o fim último que Jó buscava, na verdade, era o lucro, que Jó só adorava a Deus pelas dádivas de Deus e não pela pessoa de Deus, que Jó buscava era as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Ele queria adorar a Deus por aquilo que recebia de Deus e não por causa do caráter de Deus. Desta maneira, então, sem que Jó soubesse, Deus coloca nas mãos dele a sua defesa. E Satanás, com permissão de Deus, vai atacar 5 áreas vitais na vida de Jó. Vai atacar os seus bens, vai atacar os seus filhos, vai atacar a sua família, ou melhor, a sua saúde, vai atacar a sua esposa, o seu casamento e as suas amizades. É claro que qualquer dessas 5 áreas que forem atingidas na sua vida gera uma grande instabilidade emocional. A área financeira, os filhos, a saúde, o casamento e as amizades. E Jó, então, perde tudo o que tem, sepulta os seus filhos num único dia, perde a sua saúde, sua mulher se revolta contra Deus e fala para ele morrer, seus amigos vêm de longe e passam a acusá-lo, e Jó está, como que diz, no miolo da tempestade, no fundo do poço.
Nessa hora, ele pergunta para Deus por que ele está sofrendo, ele se queixa por causa das suas dores, e Deus não fala nada com ele, Deus guarda silêncio. E o silêncio de Deus, às vezes, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído das circunstâncias mais adversas. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus não respondeu nenhuma de suas perguntas. Ao contrário, Deus fez muitas perguntas para ele, mostrando para Jó sua grandeza, sua majestade, sua soberania. Deus intervém na vida de Jó para restaurar sua sorte, para mudar o destino da sua vida, para virar a mesa, virar o jogo. Tudo aquilo que Satanás intentou destruir na vida de Jó, Deus vem reparando, Deus vem restaurando, Deus vem consertando, Deus vem fazendo tudo de novo, de tal maneira que Deus mudou a sorte de Jó, de tal forma que Deus deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. E aqui algumas lições são importantes em entender. Primeiro, a restauração de Jó não começa quando as circunstâncias à sua volta mudaram. A restauração de Jó começa quando ele compreende melhor quem é Deus. Ele disse: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. A maior necessidade nossa não é fazer uma viagem rumo ao nosso interior, pelos labirintos do nosso coração, pelas cavernas escuras da nossa alma, para tentarmos então chegarmos a um autoconhecimento. Não, nós só vamos nos conhecer quando nós primeiro conhecemos a Deus. É quando os seus olhos se abrem para saber quem é Deus, é que você tem discernimento para saber quem é você. Os nossos dramas existenciais não são respondidos na medida em que nós mergulhamos para dentro de nós mesmos. Os nossos dilemas são resolvidos quando Deus se revela a nós das alturas e nós compreendemos que mesmo quando as circunstâncias estão adversas, Deus continua no controle da situação e nem 1 centímetro do seu plano pode ser frustrado. A segunda coisa que Deus fez com Jó é que com os ataques que ele recebeu dos seus amigos, certamente ele fez defesas e defesas e defesas, talvez com o coração aqui, ali, acolá, um pouco machucado, doído e até magoado. Diz a Bíblia que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Deus está dizendo para ele assim: Jó, saia deste campo da defesa, entre na brecha da intercessão. Porque quando você se defende, às vezes você tem mágoa no coração. Mas quando você começa a orar pelas pessoas, não dá para orar por elas e ter mágoa ao mesmo tempo. Então veja você, que quando você ora por alguém, na hora da sua dor, primeiro Deus cura você. Segundo, Deus restaura a pessoa por quem você ora. Talvez você está precisando de parar de reclamar, parar de murmurar, parar de se defender. Talvez você precisa não apenas espremer o pus das feridas do seu corpo, mas também lancetar os abscessos da sua alma, para que Deus faça uma asepsia geral no seu coração, na sua mente, na sua alma, e restaure a sua vida, restaure o seu coração, as suas emoções e a sua sorte. Diz a Bíblia que Deus restaurou essas 5 áreas que o inimigo tentou destruir: a área financeira, a área dos filhos, a área da saúde, o casamento e as amizades. Deus reconstruiu tudo aquilo que o diabo tentou destruir na vida de Jó, porque Ele é o Deus da restauração. Hoje Deus pode restaurar a sua vida, hoje Deus pode restaurar o seu casamento, hoje Deus pode restaurar a sua vida financeira, hoje Deus pode restaurar a sua saúde, hoje Deus pode fazer tudo de novo na sua vida. Onde você está? Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nos assistindo, para que eles encontrem em Cristo Jesus plena restauração, para que tu possas manifestar-te a eles, trazendo um milagre da tua providência e que tudo se faça novo na vida daqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoas que passam pela vida despercebidamente, não deixam marcas,
não exerce influência, passa uma vida em branco, sem influenciar as pessoas à sua volta. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre jovens influenciadores e faremos isto à luz de Gênesis 49, verso 22. Este texto fala de José do Egito. No capítulo 49 de Gênesis, Jacó, seu pai, já está velho, já nos portais da morte, e está abençoando profeticamente os seus filhos. E estas bênçãos distribuídas eram como que uma profecia acerca do futuro desta pessoa. E Jacó disse acerca de José que ele era um ramo frutífero junto à fonte, um ramo frutífero que estende os seus ramos para além dos muros. E aqui eu quero destacar 3 verdades que Jacó estabelece nesta bênção paternal. A primeira delas é que José é um ramo frutífero. Essa é uma verdade gloriosa porque este moço, que nasceu numa família tão complexa, com muitos irmãos, com muitas disputas internas, com muitos ciúmes, com muitos zelos, com muitas brigas, ele vai se distinguir dentre os seus irmãos como um ramo frutífero. E José foi frutífero dentro da sua casa. Foi um filho obediente, submisso ao seu pai. Foi um irmão amoroso, compreensivo com os seus irmãos. Mesmo recebendo deles toda sorte de hostilidade, não revidou ultraje com ultraje. José, não obstante ser exemplar dentro da sua casa, foi vítima do ódio mais adoecido e acendrado de seus irmãos, que por inveja venderam-no como mercadoria barata, como escravo, mão de obra barata para o Egito. E diz a Bíblia que mesmo lá na escravidão, a bênção de Deus estava sobre ele. E ele foi fiel ao seu patrão, fiel à sua patroa, e Deus o fez prosperar. Entretanto, a fidelidade de José lhe custou um alto preço, porque sua patroa resolveu seduzi-lo, chamando-o para se deitar com ela 1, 2, várias vezes, e José resolutamente se negando a fazer aquilo. Até o momento que ela lança a mão dele e ele, para escapar dela, deixa suas vestes das mãos dela e ela o acusa, tentando inverter a situação. E José passa muitos anos na prisão, uma prisão imunda, suja, desumana. Mas a Bíblia diz que este moço era um ramo frutífero. Mesmo lá na prisão, a bênção de Deus estava sobre ele. Isso porque não é o lugar que faz você, é você quem faz o lugar. Não é verdade que o homem é apenas produto do meio. É possível você estar num meio complicado, num meio adverso, de tramas, de enganos, de mentiras, de traições, e você permanecer incorrupto, impoluto, honesto, íntegro na presença de Deus e dos homens. Foi assim com José. Ele era um ramo frutífero. Mas a grande pergunta é: qual era o segredo de José? Como é que ele podia ser um influenciador? A resposta está na profecia de Jacó. Ele é um ramo frutífero junto à fonte. O segredo da integridade de José, da força de José, da fibra moral de José, não emanava dele mesmo, procedia do próprio Deus. Ele era um ramo fincado nesta fonte que não seca nunca, e esta fonte é Deus. E esta fonte é Cristo. Se você está plantado em Deus, mesmo que você tenha tudo à volta como um deserto inóspito, você vai ser um oásis, você vai florescer, você vai frutificar, você vai ser uma bênção, você vai ser um influenciador. Mas em terceiro lugar,
Jacó disse acerca de seu filho José: você é um ramo que estende para além dos muros os seus ramos. José não era apenas um influenciador na sua casa e no seu trabalho. Ele foi uma bênção para o mundo, porque Deus o tirou da prisão, Deus o colocou no trono do Egito, Deus o honrou, Deus o enalteceu diante dos olhos das nações, da sua família em particular. E José vai se tornar o grande provedor do mundo, o homem que vai perceber da parte de Deus a crise avassaladora que chegaria. E então ele aproveita os anos de bonança para fazer uma grande poupança de alimentos. E então, na hora da crise mais avassaladora, ser o homem que haveria de abrir os celeiros do Egito para alimentar as nações. Eu quero dizer para você que você também, que está me assistindo, pode ser um influenciador. Você pode ser um ramo frutífero. Você pode ser um ramo frutífero junto à fonte. Você pode estender os seus ramos para além dos muros. Deus quer que você seja uma bênção dentro da sua casa, dentro do seu lar, na vida do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Deus quer que você seja um ramo que produza muitos frutos dentro da sua casa. Em vez de você ser motivo de dor, de lágrimas, de tristeza, de decepção, você vai ser motivo de alegria, de gozo, de contentamento dentro da sua casa. Deus quer que você esteja plantado nesta fonte, que vai trazer seiva nova para você todo dia. E você vai reverdecer todo dia. E você vai frutificar todo dia. E você vai ser uma bênção todos os dias. Não importa se as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Você vai frutificar. Mas, finalmente, Deus quer que você estenda os seus ramos para outros horizontes. Que você seja uma bênção na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade, na sua nação, na sua igreja, onde você estiver, Deus chama você para ser uma bênção. Ore comigo nesse momento. Eu coloco a sua vida diante de Deus. Pai, abençoa aqueles que estão nos assistindo e aplica-lhes ao coração a essência desta palavra e desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.